Rota Brasil continua no Alasca, só que agora com uma nova missão. Vamos sair de Anchorage e pegar estrada rumo a Fairbanks, uma das cidades mais frias do mundo. Na região de Fairbanks, a temperatura pode chegar facilmente a menos 60 graus Celsius. Você consegue acreditar nisso? Numa situação dessa, você pode até deixar a geladeira aberta que vai servir de aquecedor. Olha que gostoso. Mas sorte nossa, durante nossa viagem vamos pegar um clima mais ameno, entre 0 e menos 15 graus. E a nossa viagem começa cedo, são 8 horas da manhã, o sol acabou de sair e teremos um percurso de mais ou menos 7 horas de viagem. Mas todo esse esforço vai valer a pena quando vocês derem uma olhada nas paisagens que nós vamos encontrar. Uma grande parte do nosso percurso de 540 quilômetros foi dentro do Denali Park, uma reserva florestal com quase 25 mil quilômetros quadrados. Fundado em 1917, o parque abriga uma enorme variedade de animais, inclusive uma grande população de ursos pardos, causadores da única vítima fatal do lugar em agosto de 2012. Por isso é absolutamente essencial obedecer todas as normas de segurança quando atravessamos o parque. Mantendo distância dos animais e limitando nosso passeio aos lugares permitidos, pode-se aproveitar com tranquilidade as paisagens espetaculares do parque. Depois de 2 horas de viagem, a gente resolveu fazer um desvio no nosso caminho para poder apreciar melhor o visual desse lugar. Dá só uma olhada. Em atabascano, Denali significa o mais alto. E era esse o nome deste monte até 1897, quando foi rebatizado em honra ao presidente norte-americano William McKinley. Hoje, a montanha é conhecida tanto como Monte McKinley quanto como Monte Denali. Com 194 metros de altura, é a montanha mais alta da América do Norte. Sua proximidade do Polo Norte representa um grande desafio para os alpinistas. Seus dias e noites são mais frios do que muitos outros cumes, até mesmo o Everest. Seguimos viagem. A paisagem estava linda e já passávamos da metade do caminho quando fomos surpreendidos por chuva e neve. Ali começou a preocupação. Será que vamos ser recebidos dessa forma em Fairbanks? Como vocês viram no decorrer da nossa viagem, a neve foi aparecendo cada vez mais, o tempo foi fechando, mas de repente, olha a paisagem que a gente encontra. E o interessante daqui é o silêncio. Se a gente colocar o microfone, a gente não escuta nada. Alô? Bom, esse lugar é muito lindo, mas a gente tem que continuar a viagem. Vamos entrar no carro que tá frio. A gente já tá a 30 milhas de Fairbanks. Logo menos a gente vai estar lá. Vamos lá. Esta é a segunda maior cidade do Alasca, mas sua população não chega a 35 mil habitantes. Durante muito tempo, Fairbanks foi um vilarejo de pouco mais de 6 mil pessoas. Mas em 1958, quando o Alasca tornou-se um estado norte-americano, a população quase triplicou. Na década de 1970, a descoberta de petróleo na região provocou outro salto no crescimento. Hoje, Fairbanks vive da extração de ouro e petróleo. Fairbanks também é conhecida por ficar próximo a um ponto turístico famoso mundialmente, o Polo Norte, a casa do Papai Noel. Depois de 8 horas de viagem, finalmente chegamos em Fairbanks e neste exato momento estamos na entrada da cidade e a temperatura aqui está muito baixa. Apesar do sol, a gente está mais ou menos menos 15 graus Celsius neste exato momento. Mas aqui do nosso lado tem um restaurante que vai ser o nosso ponto de encontro com a primeira entrevistada do programa de hoje, a Cindy, que também prefere ser chamada de Cíntia. Bom, vamos lá conhecer a história dela. Cindy é uma americana já quase brasileira.
Nascida na Califórnia, ela é casada com Raymond e juntos sempre gostaram de viver a vida de forma livre, viajando pelo país. Na década de 70, chegaram a Fairbanks para trabalhar na exploração de petróleo. Depois de alguns anos, juntaram dinheiro para fazer uma viagem de mochilão da Califórnia até La Paz, na Bolívia. De lá surgiu a ideia de pegar um avião para ir ao Carnaval do Rio de Janeiro. Aniversário do meu marido é em fevereiro. Então, a gente passou o aniversário dele de 35 anos lá em Rio, para o Carnaval. E depois pouco depois a gente chega lá em Trancoso e depois de Trancoso já era tudo. Se apaixonou. Sim. E aí esse é o nosso lugar. Trancoso, na Bahia, virou a nova casa de Cindy. E você vai saber por quê no próximo bloco. E mais, as danças e esportes nativos do Alasca. O Planeta Brasil está de volta e estamos conhecendo a história da Cindy, uma americana apaixonada pelo Brasil que divide sua vida entre Trancoso, na Bahia, e Fairbanks, no Alasca. Trancoso, eu descobri que é um lugar muito bom. Com pouca gente, né? Praias abertas, quase não tem barracas. Cindy e Raymond resolveram criar raízes em Trancoso e foram muito bem recebidos pelos locais. A gente comprou um pedaço no quadrado de terreno e esse terreno não tem nada, só tem bananeira. Certo, isso há quanto tempo atrás? Em 85. 85. 85. Uhum. Então a gente colocou uma barraca e nossos vizinhos, seu avô, ele fez uma cobertura de bananeira. Em sua barraca de folhas de bananeira, Cindy e o marido Raymond começaram sua vida no Brasil e abrasileiraram seus nomes. Viraram Cíntia e Raimundo, donos de uma casa construída por eles no centro de Trancoso. Um sonho que se tornou realidade. Hoje, eles dividem seu ano metade aqui e metade no Brasil. Como é morar em dois lugares totalmente diferentes durante um ano? Porque é um absurdo, você mora num lugar muito frio e às vezes mora num lugar muito quente. Muito quente. Sim, mas aqui faz quente também. E a gente só fica aqui, normalmente a gente só fica aqui até janeiro. E depois vou embora. Cíntia, então pega metade de inverno aqui. Quanto é o seu quente? Fala pra mim. Aqui? Aqui eu já vi, em Fahrenheit, né? Já vi 90. A mais alto foi 104. Nossa. Porque em julho é muito quente. Maio, junho e julho é melhor época para verão, né? E 24 horas também. 24 horas de sol. Esse como eu gosto muito, eu adoro esse. 24 horas de sol, você pode fazer qualquer coisa. Cindy se sustenta vendendo bijuterias brasileiras aqui no Alasca. Assim, ela consegue viver tranquilamente entre os dois países. Como é a receptividade do povo do Alasca com as bijuterias brasileiras? Oh, todo mundo gosta, porque é muito diferente, né? E tem muitas pessoas aqui que vendem coisas de índios aqui, né? Tem muitas coisas da miçanga, de pele de alce. Mas essas coisas do Brasil é bem diferente de outras coisas. E a cultura aqui do Alasca, assim, como é a sua relação com a cultura daqui? Eu gosto muito também da cultura de índios, de Athabascans. Muitas pessoas acham que sou índio nativa daqui, mas não. Ah, é? Minha voz é do México. Então, talvez eles achem que você parece um pouco Athabascan aqui. Não, de Tlingit. De Tlingit? Tlingit, de índios do mais sul, perto da capital. Porque também eu vendo em lugares onde tem esses eventos de cultura. Por exemplo, os Jogos Olímpicos de Esquimós e Índios. Os Jogos Olímpicos de Esquimós e Índios nasceu em 1961 e acontece anualmente até hoje. Por conta do frio intenso de Fairbanks,
todas as competições são feitas dentro de um grande ginásio. O ambiente é familiar e amistoso. Os esportes têm grande significado dentro da cultura destes povos. E as modalidades são tanto quanto curiosas. Cíntia, agora a gente vai ter um esporte bem diferente do que a gente está acostumado a ver lá no Brasil, certo? Certo, muito diferente. O que é? É chamado 2-foot high kick. Pontapé alto com 2 pés. Historicamente, era esse o pulo que os esquimós davam para dizer que capturaram uma baleia. A gente dá uma olhada na altura que tá isso aqui. You can kick my head. You know? Okay. So, is it hard to do it? You practice a lot? Yeah, I'll practice like a couple months before the competition. So maybe like 3 or 4 months. So, in Brazil, we have an easy way to do this. What's that? It's like this. That was a good one. Essa não é a única modalidade em que se chuta uma bola. Existe ainda o chute de um pé só e o chute alascano. You have to have your opposite hand holding your opposite foot, and it has to be the foot, not the ankle. And you can start off on the sitting position like this, or once you get up, you can't sit back down, and you have to make your attempt to kick it. E as modalidades vão ficando mais diferentes, como esta de colocar um pedaço de pau o mais distante de você sem encostar o corpo no chão. Por um palmo eu não alcanço a distância do último campeão. Um dos esportes mais difíceis é o carregando 4 homens, que é exatamente o que o nome diz. O atleta tem que andar com 4 homens pendurados nele. Outra modalidade bem dolorosa é a de levantamento de peso com a orelha. Dá só uma olhada. It's supposed to resemble the feeling you get from going inside to outside when it's really, really cold out. Frostbite on your ears, so it's supposed to help build your pain tolerance. Oh, nice. To something we'd come across every day. Drew me convida então para participar de um esporte chamado puxa-orelha. Ah! Nossa, isso dói demais, cara. Agora vamos para o último esporte de hoje, o derrubando a bomba. Ganha esta modalidade o competidor que for mais longe com o corpo completamente reto. Eu tentei, olhem só. Para mim eu estava indo muito bem, só que no final veio o veredito. That wouldn't have counted. Well, they would have put you down right away because you got to keep your arms fully extended. Oh, okay. So, but you did really good for your first try. Really? Yeah. Estão vendo? O que mostramos aqui não é nem metade das modalidades que existem dentro das Olimpíadas. São vários os esportes. Além dos esportes, as Olimpíadas têm outras atrações, como a escolha da Miss Esquimó e as danças típicas da cultura tabascana e inupiaq. A dança faz parte da história dessas tribos. Da vida deles na neve. Geralmente essas danças elas contam a história das tribos? Sim, chama igloo building. É como eles fazendo um igloo. Cada movimento tem uma coisa, ok? Você vai ver eles tirando a neve dos braços, ok? Depois eles vão levar os blocos de neve para fazer igloo. Depois eles vão fazer um movimento para representar a forma em cima. A forma redonda em cima do igloo. E depois eles vão guardar a faca de neve. E depois eles vão falar como abraços foi muito forte. Fui convidado para dançar e lá fui eu. Mas só aceitei com uma condição. Queria depois ver todas essas esquimosinhas sambando. Será que elas conseguem? Chegamos ao final do dia com uma divertida troca de culturas. So now, what I have to say? Koyanakpak. Koyanakpak. In our language, that means thank you very much. In my language, you have to say muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Yeah, Obrigado. Thank you very much. Thank you. Koyanakpak. Koyanakpak and
Muito obrigado. E no próximo bloco, uma fotógrafa e sua busca intensa por um dos fenômenos mais bonitos da natureza, a aurora boreal. A aurora é uma coisa que se precisa de muita paciência para se ver e de muita fé também. Bom, depois a gente sentiu o frio de Fairbanks e aprender esportes e danças típicas do povo daqui, chegou a hora da gente apresentar o real motivo da nossa vinda para cá. Fairbanks é considerada a melhor cidade para se visualizar um dos fenômenos mais bonitos da natureza, a aurora boreal. Pela sua posição geográfica, Fairbanks recebe a aurora mais de 200 vezes por ano. Mas como no verão a noite é muito curta, é possível vê-la apenas em metade desses dias. E para entendermos sobre este fenômeno, precisamos de alguém que conhece ele de perto. Por isso eu estou aqui com a Léa. Tudo bem, Léa? Tudo jóia. A Léa é fotógrafa nas horas vagas, né, Léa? Isso. E tem uma paixão especial pela aurora boreal, é isso? Isso. Qualquer pessoa que vê a aurora ao vivo se apaixona e eu fui uma delas, eternamente cativada pela aurora. Bom, já que você está cativada por ela, você pode contar por que ela existe? A aurora é um fenômeno visual que acontece nos polos do planeta. E a gente está aqui no Instituto de Geografia, que tem uns painéis lá dentro onde eles estudam, que facilita a gente entender a aurora. Então tá certo. Então pra gente entender o que é a aurora boreal, a gente vai ter que entrar aqui no Instituto, é isso? Isso, facilita bastante. Achei ótima ideia, porque tá muito frio aqui, gente. Vamos entrar então, vamos lá. Bom, então chegamos na sala que você falou, né? E eu já tô vendo aqui tem um monte de monitores com vários tipos de pesquisa, várias formas de pesquisa. E por enquanto eu não consegui entender ainda não. A aurora é um fenômeno caracterizado pela variação de cores e movimento dessas luzes. Ela começa com uma descarga de partículas magnéticas provindas do Sol durante suas constantes explosões. Atraídas pelos campos magnéticos nos polos terrestres, essas partículas colidem com os gases da nossa atmosfera, criando a aurora. Quando ela colide com o oxigênio, ela produz aquela intensa cor verde, e numa altitude maior, bem mais alta, quando ela colide, por exemplo, com o nitrogênio, que tem mais nitrogênio acima, produz aquela cor bem vermelha. Então, depende de cada gás que ela colide, vai produzir uma cor diferente. Em torno do Polo Norte, a aurora recebe o nome de boreal. No sul, austral. Apesar de nomes diferentes, as duas auroras na verdade são uma só. Um estudo feito na década de 60 descobriu que elas fazem exatamente o mesmo movimento, têm a mesma intensidade, possuem a mesma cor e são visíveis ao mesmo tempo nos dois polos. Nós, por exemplo, gostaríamos de ver a aurora hoje. Como podemos saber se ela vai estar no céu ou não? Como eu te falei, a gente está aqui no Instituto Geofísico do Alasca, que é o melhor lugar do mundo, o maior centro de estudo da aurora. Certo. E aqui nessa imagem, nós estamos aqui em Fairbanks, nós estamos na cidade de Fairbanks. Essa linha verde aqui é a parte mais intensa da aurora, né, da aurora boreal para hoje à noite. Fairbanks, esse pontinho branco aqui, como você pode ver, sinto muito, está bem fora da parte forte da aurora. Mas a aurora é uma coisa que se precisa de muita paciência para se ver e de muita fé também. Então, hoje à noite, mesmo contra indicações, a gente vai sair e vamos procurar a aurora. Esses aparelhos são muito precisos, mas mesmo assim é difícil prever onde e como ela vai aparecer. Mas não vamos desistir. Precisamos de um céu limpo e escuro e muita sorte. Então, mais ou menos por volta das 10 horas, a gente começa a nossa caçada. Então, tudo bem. Então, daqui a pouco a gente se encontra
E tô bem vestido assim? Posso ser assim? Não, não. Assim você vai congelar. Tem que ter uma camada bem quente por baixo e uma camada de plástico por cima para impedir o vento de entrar. Então pode deixar comigo que eu vou estar bem vestido para encontrar a aurora, né? Porque boa sorte. A aparência bem é bom. Bonito, bem bonito, porque a aurora é linda. Então, pro primeiro encontro é sempre bom estar sempre bem vestido, né? Claro, você tem que impressionar a aurora, porque ela vai impressionar você. Conforme o planejado, às 10 da noite estávamos na casa da Lea. Nosso primeiro ponto de parada vai ser Northdale, um campo aberto a 20 minutos dali. No caminho, Lea nos contou sobre sua chegada nos Estados Unidos. A minha mãe era uma pessoa muito batalhadora, uma pessoa muito que acreditava nos sonhos dela. Depois de algum tempo assim que ela faleceu, eu fiquei muito perdida, eu fiquei desorientada assim por muito tempo. Aí depois comecei a procurar o que era importante para mim, sabe? Que quando ela estava aqui, eu vivia em função de realizar assim os nossos sonhos. Aí eu comecei a pensar o que eram os meus sonhos. O sonho de morar no Alasca é um sonho bem antigo, né? Que eu morava em Goiás e é bastante quente, eu sempre gostei de frio e sempre tudo que envolvia Alasca me atraía. Northern Lights, os esportes de aurora boreal, os esportes de inverno. Eu sempre achei Alasca muito bonito, então eu sempre quis ir morar aqui. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu não tinha condições financeiras de vir para cá, né? Então eu fui para a Flórida e daí trabalhei muito e tal, e hoje, graças a Deus, consegui estar numa posição boa o suficiente para ter condições de morar aqui, mudar para cá. Chegando aqui, ela foi muito bem recebida e logo encontrou o emprego ideal. Eu tenho uma casa de assistência ao portador de deficiência mental. Nós temos 5 pacientes. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sou muito abençoada assim, de poder viver de uma coisa que eu realmente gosto de fazer e que me provém o meu sustento. O papo estava bom, mas já estamos quase na nossa primeira parada. Então agora a gente vai fazer a nossa primeira parada para tentar ver a aurora boreal. São 10h46 da noite. Vamos ver se a gente tem sorte nessa primeira. O que você tá achando? Que não tá bom, não tem aurora. Você acha que a gente não vai encontrar? Não, a gente vai encontrar. Não encontrou aqui, mas a gente vai encontrar. Para procurar a aurora, tem que ter paciência, tem que vestir bem, tem que estar bem equipado e ter paciência. Esperamos mais um pouco, olhamos atentamente para o céu e nada. Por isso partimos para o nosso próximo ponto. Lea, chegamos no nosso segundo ponto, que é um lugar um tanto quanto famoso aqui da região, certo? Esse aqui é a Pipeline, eles chamam Pipeline View. São 800 milhas desse tubo que transporta o óleo from Prudhoe Bay até Valdez, e de Valdez é transportado para o resto dos Estados Unidos. Foi aqui que ficamos mais uma boa parte do nosso tempo na esperança de encontrar a aurora. Tá meio ruim, mas é uma chance. Como tudo na vida, a gente tem que tentar. É um fenômeno da natureza que às vezes acontece, às vezes não. Mais um ponto perdido, fomos para a próxima parada. Parece que a sorte estava chegando e com ela o frio. Já estávamos na casa dos 30 graus Celsius negativos. Pela primeira vez a gente está conseguindo ver a aurora aqui na nossa frente. A aurora boreal está bem aqui. Infelizmente, com a luz acesa da câmera, a gente não consegue enxergar. Então a gente vai tentar arrumar uma forma de mostrar ela para vocês. Uau! Tá vendo ela mexendo ali? Uhum. É linda. Mas ela vai ficar bem melhor, vai ficar bem mais forte ainda. Ela só tá começando. Lea, finalmente vimos então a Dona Aurora, hein? Apareceu ela, hein? E agora você me conta, o que você achou do seu primeiro encontro com a Aurora? Olha, gente, a Aurora pro primeiro encontro, realmente ela foi muito simpática comigo, viu? Te cativou? Me cativou. Ela
deu uma atrasada, vamos falar assim, né? Mas ela apareceu. Elegante, quando toda mocinha elegante. Exatamente, ela deu uma atrasada, mas apareceu e apareceu muito bem. O Planeta Brasil fica por aqui, gente, até o próximo final de semana e vocês fiquem com as fotos maravilhosas da Léa que ela fez da aurora boreal. Tchau! Tchau! O estado de Alasca é conhecido como a última fronteira e eu acho que para a Léa o Alasca é a última fronteira. Eu acho que agora isso aqui é a minha casa, é aqui que eu vou ficar até para os meus últimos dias.